Boa noite, seja bem-vindo a mais um culto evangelístico. Vamos iniciar esse culto cantando o hino 150 do nosso hinário, Não Desistir. Com certeza, essa é a nossa maior esperança, a esperança da volta de Jesus. Oremos. Ó Deus bom Pai, ao iniciarmos o culto evangelístico desta noite, pedimos a Tua presença entre nós, em nome de Jesus. Amém. Todos os cultos evangelísticos nós temos esse momento especial, que são as dicas de saúde. Dicas essas, com certeza, muito especiais para nós, quando colocamos isso em prática. Então, vamos assistir mais um desses vídeos.
Perceberam vocês, né, que nós, ao colocarmos isso em prática na nossa vida diária, nós teremos com certeza, né, uma qualidade de vida muito melhor. Vamos assistir então a esse vídeo, a essa mensagem musical, Margem Norte. O nome do Senhor será louvado nesse instante. Vem a minha sede saciar em minha terra seca, vem molhar teu Espírito aqui, vai reinar e com toda força irei te adorar. Tu és santo, tu és santo, enche minha vida e não pares até transbordar, até transbordar. Enche minha vida e não pares até transbordar. Vem a minha sede saciar em minha terra seca, vem molhar teu Espírito aqui, vai reinar e com toda força irei te adorar. Tu és santo, tu és santo, enche minha vida e não pares até transbordar, até transbordar. Enche minha vida e não pares até transbordar, até transbordar. Enche minha vida e não pares.
Amém. Deus seja louvado, que o seu santo e bom Espírito, né, transborde a nossa existência, né? Vamos orar ao Senhor para darmos início ao estudo, né, desta noite. Bom Deus, bom Pai, te pedimos agora que venhas estar conosco ao estudarmos a Tua Palavra, principalmente as profecias de Daniel, em nome de Jesus. Amém. Antes de nós darmos início, né, ao estudo desta noite, nós estamos fazendo aí as revisões, né, da aula passada. Então vamos começar aí com a nossa revisão, aí a partir aí do verso 20, né? Quando ele fala esse termo aí, né, no verso 32, ele se refere ao papado, segundo o comentário bíblico adventista, né? Então, o papado, né? No verso 33, quando cita esse termo, né, cairão, então, durante os séculos em que o verdadeiro povo de Deus foi mais duramente perseguido, os corajosos, o suficiente para permanecer e testemunhar de suas convicções, se tornaram objetos particulares de perseguição. Então, esse cairão nada mais é, né, do que os cristãos que permaneceram firmes ao lado da verdade, né, e foram, então, perseguidos, né? Dando sequência, nós vamos aí ao verso 35, né, quando fala esse tempo do fim, né? Então, essa expressão ocorre também, né, segundo aqui o comentário bíblico adventista, né, ela ocorre também em Daniel capítulo 8, verso 17, capítulo 11, verso 40 e capítulo 12, versos 4 e 9. No contexto que nós estamos estudando, ou estudamos na semana passada, lá de Daniel 11:35, né, parece estar claramente relacionado aos 1260 anos, marcando o fim desse período, né? Então, essas passagens das Escrituras apontam para o ano de 1798 como o início, né, do tempo do fim. Ok? Então, nós temos aí, né, essa interpretação segundo o comentário bíblico adventista, né? Agora, então, eu convido você a tomar aí a sua Bíblia, né? E vamos, então, ao texto final de hoje, né? Nós queremos encerrar o capítulo 11 hoje. Então, Daniel, capítulo 11, a partir do verso 36 em diante, né? Então, tome aí a sua Bíblia. Eu também já estou tomando a minha Bíblia aqui, né? Daniel, capítulo 11, verso 35, diz assim: Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados, embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Então, é o finalzinho da aula passada. E aí nos diz, né? Este rei fará segundo, né, a sua vontade. Deixa eu colocar aqui para você também acompanhar. Talvez você não tenha a Bíblia aí perto, né? Então, o rei fará o que bem entender. Ele se exaltará e se engrandecerá acima de todos os deuses e dirá coisas jamais ouvidas contra o Deus dos deuses. Ele terá sucesso até que o tempo da ira se complete, pois o que foi decidido irá acontecer. Interessante que nós encontramos, né, esse termo, né, este rei, né? Então, o que quer dizer, né, quando nós encontramos esse item, este rei, né? Então, eruditos, veja que interessante agora, né? Então, preste atenção. Estou aqui com o comentário bíblico adventista. Então, falando sobre essa questão de este rei, né? Então, eruditos adventistas do sétimo dia defendem dois pontos de vista com relação à interpretação dos versos 36 a 39. Então, existem dois pontos de vista quanto a este rei, tá? Que vai do verso 36 ao verso 39. Desculpe. Então, a primeira interpretação, né? Existem duas. Então, a primeira interpretação identifica o poder descrito aqui como a França revolucionária de 1789 e anos seguintes, né?
A outra defende que este é o mesmo poder apóstata perseguidor descritos nos versículos anteriores. Então, a primeira interpretação, né, alguns intérpretes, eruditos adventistas, colocam então a França revolucionária de 1789 e os anos seguintes. E uma segunda leva de intérpretes, também eruditos adventistas, né, colocam que esse é o mesmo poder apóstata perseguidor descrito nos versículos anteriores. Né? Então, nós temos aí duas linhas de interpretação. Né? Então, continuando. Os que entendem, né, que esse rei se refere ao poder francês, né, primeira interpretação, durante a Revolução Francesa, enfatizam que esse deve ser um novo poder apresentado aqui, pois ele é mencionado logo depois do tempo do fim e supostamente deve cumprir certas especificações não mencionadas em relação ao poder descrito nos versículos anteriores, principalmente que sua vontade será manifesta em favor do ateísmo. A gente conhece muito bem isso na questão da Revolução Francesa. Né? O ateísmo foi o ápice. Eles abandonaram Deus, deixaram Deus de lado. Né? É um fato histórico que o espírito da Revolução Francesa era não apenas anticlerical, mas também ateísta. Né? E que essa filosofia se difundiu amplamente nos séculos XIX e século XX. Além disso, essa revolução e suas consequências marcam o fim do período profético dos 1260 anos. Então, essa primeira leva de interpretação de eruditos adventistas que colocam a Revolução Francesa, né, como este rei, eles defendem então esse princípio, né, ou essa ideia, porque acontece justamente logo após, né, o início do tempo do fim, e fazendo então o termo, né, dos 1260 anos, e aí começando, vamos dizer assim, uma nova fase, né, uma nova era, com essa Revolução Francesa, que é absolutamente ateísta. Né? Mas nós temos uma segunda linha, né, de intérpretes que crê, então, no poder apóstata, que já foi apresentado. Então, diz aqui, né? Os que defendem que esse rei é o mesmo poder descrito no verso 32, apontam para o fato de que, no hebraico, o artigo definido precede a palavra rei. Isso indica que o poder a qual se refere aqui já foi mencionado antes. Alegam que a referência ao tempo do fim, no verso 35, que a gente leu na aula passada, pode apontar adiante e não indica necessariamente que os versos 36 a 39, que nós estamos discutindo agora, devem ser colocados exclusivamente após o início desse tempo, em 1798. Especialmente visto que somente no verso 40 se diz que um evento se daria no tempo do fim. Eles entendem que a descrição desse poder dos versos 36 até o verso 39 não indica o ateísmo, mas sim uma tentativa de suplantar todos os outros poderes religiosos. Essa é a segunda vertente de interpretação. Os que defendem esse ponto de vista também chamam a atenção para o paralelismo dos capítulos 2 e 7, 8 e 9 de Daniel, e conclui que é possível encontrar o mesmo paralelismo no capítulo 11, e que ele tem a ver com a culminação do mesmo poder apóstata descrito nas outras profecias do livro de Daniel. Né? E aí no verso 36, né, que nós lemos, tem esse outro termo, né? E se engrandecerá. Né? Então, novamente, né, de acordo com o ponto de vista de que aqui se descreve a França revolucionária, entende-se que essas palavras descrevem os excessos do ateísmo cometidos por alguns líderes, né, mais radicais da Revolução. Como exemplo disso, em 26, né, notem essa data aí, 26 de novembro de 1793, a Comuna, ou corpo governante da cidade de Paris, aboliu oficialmente todas as religiões, né, da capital da França, né, tornando então um Estado ateísta. Embora essa ação tenha sido revertida pela Assembleia Nacional poucos dias depois, ela ilustra a influência do ateísmo durante esse período. Então, aqueles que entendem que esse versículo, ou esses versículos, né,
se aplicam ao grande poder apóstata da história cristã, consideram esta passagem paralela a Daniel capítulo 8, verso 11, né? Capítulo 25, verso capítulo 8, verso 11 e verso 25, e também 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 4, e Apocalipse capítulo 13, 2 e 6, e capítulo 18, verso 7. Entendem, né, estes da segunda vertente, que a profecia desse versículo se cumpre na pretensão do Papa em ser o vicário de Cristo na terra, no poder reivindicado pelo clero e no poder das chaves, autoridade para abrir e fechar as portas dos céus aos seres humanos. Então, vicários, filho de Deus, né? Então, vicário quer dizer aquele que está no lugar de. Então, alguns creem na questão da Revolução Francesa e outros creem, né, nesse poder papal, até inclusive de ser o vicário, né, estar no lugar de Deus aqui na terra. Né? E continuando, agora também já no verso 36, né, que ele falará coisas incríveis. Né? Então, novamente, né, nós estamos estudando aí duas vertentes. Vejam, que a Igreja Adventista entende, né, alguns eruditos adventistas entendem dessa forma, da Revolução Francesa, e outros do Papado. Tá? Então, de acordo com o ponto de vista que a França é o tema em questão, essa frase se refere, né, falará coisas incríveis, se refere às palavras arrogantes dos revolucionários que aboliram a religião e estabeleceram o culto à deusa razão, lá na Revolução Francesa. Quando mais tarde se introduziu o culto ao Ser Supremo, os reacionários tornaram claro que ele não devia ser identificado com o Deus da religião cristã. Sob o cumprimento dessa passagem, segundo o ponto de vista de que o papado é o tema em questão aqui, né, nós podemos comparar com Daniel 7:11, 25, 2 Tessalonicenses 2:4 e Apocalipse capítulo 13, versos 5 e 6. Né? Indo então agora ao verso 37, nos diz assim, ó: não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobretudo se engrandecerá. Né? Então, aqui nós encontramos um outro termo bem interessante, né? Vendo aí o capítulo 11, agora verso 37, né? Que ele não terá respeito ao amor das mulheres, né? Ou então, outras versões, né? Ao desejo, né, de mulheres. O que é esse desejo de mulheres, segundo o comentário bíblico adventista, né? Esse desejo de mulheres. Então, veja, os que acreditam que a referência é a França, veem o cumprimento dessa passagem na declaração dos revolucionários de que o casamento era um mero contrato civil que, sem formalidades, poderia ser dissolvido pelas partes envolvidas. Já os que acreditam ser o papado vê uma possível referência à importância que esse poder dá ao celibato e à virgindade. Então, alguns, né, creem na questão da dissolução do casamento, aqueles que creem na vertente da Revolução Francesa, e aos que creem na questão do papado, então que o celibato, né, é uma marca desse desejo de mulheres. Né? Então, ao celibato e à virgindade. Veja que interessante. E ele fala também, nesse verso 37, né, nem a qualquer Deus. Né? Então, de acordo com a primeira posição, as palavras, né, se aplicam ao poder ateu francês revolucionário. Estou, né, aqui com o comentário bíblico aberto aqui, tá, bíblico adventista. Então, de acordo com a primeira posição, né, dos que creem na questão da Revolução Francesa, o poder ateu francês revolucionário que tentou abolir a religião no país, né, segundo a outra posição aí do papado, as palavras devem ser entendidas num sentido comparativo, isto é, o poder descrito não é ateu, mas se considera porta-voz de Deus e não dá a Deus a honra devida. Ele busca de forma blasfema se colocar no lugar dele. Então, a primeira posição daqueles que creem na Revolução Francesa, né, nem a qualquer Deus,
então a gente entende como uma abolição, né, da religião ali na França. A outra que dá ao papado, então coloca o Papa agora como alguém, né, que usurpa o poder de Deus, né, e coloca a si mesmo. Então veja que interessante. Quando nós vemos esta questão aí, né? Agora, no verso 39, nos diz assim, ó, com o auxílio de um Deus estranho, né, agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que reconhecerem, multiplicar-se-á a honra, e far-los-á reinar sobre muitos, e lhe repartirá a terra por prêmio. Então é interessante essa questão aí do Deus, né, estranho, né, ou o Deus das fortalezas, né? Então nós temos pelo menos aí três interpretações, né? E isso que é o interessante aí do nosso estudo. Então eu vou tomar aí novamente como é que é o comentário bíblico adventista. Então nos diz aqui, ó, por exemplo, comentaristas divergem consideravelmente quanto à interpretação dessa expressão, né? Qual que é a expressão que nós estamos vendo, né? Essa questão aí, Deus das fortalezas, né? Que é isso, Deus das fortalezas, né? Que interpretação é essa? Então, alguns consideram como nome próprio o Deus Mauzim. Contudo, não se conhece em parte alguma um Deus com tal nome, visto que Uzim parece ser o plural da palavra hebraica Maos, que quer dizer refúgio, fortaleza, que ocorre repetidamente nesse capítulo, no verso 10, no verso 10, no verso 19 e no verso 31. Parece melhor entender essas palavras como Deus das fortalezas ou Deus dos refúgios. Alguns interpretam, veja que interessante, este versículo como uma referência ao culto da razão instituído em Paris em 1793. Então, aquele Deus das fortalezas, alguns comentaristas acreditam que se refere, então, ao culto, né? Eles tiraram, lembra que eles tiraram o poder da religião, tiraram a religião cristã e colocaram, então, esse poder a esse Deus da razão, em 1793. Então, ao perceberem a necessidade da religião para que a França permanecesse forte a fim de cumprir seu objetivo em difundir a revolução pela Europa, alguns dos líderes em Paris tentaram estabelecer uma nova religião, tendo a razão personificada como deusa. Isso foi seguido mais tarde pelo culto ao Ser Supremo, a natureza deificada, que pode ser considerado como Deus das fortalezas ou força. E uma terceira interpretação, outros entendem que se faz referência aqui às orações dirigidas à Virgem Maria e ainda outros à aliança de Roma com poderes civis e seus esforços premeditados para conseguir as nações fizessem a sua vontade. Então, esse Deus estranho aqui, nós podemos colocar muito bem na questão da Virgem Maria. Acho que é interessante aí. E tem também aqui, né, eles repartirão a terra por prêmio, né? Então, nós temos aí esta questão também no verso 39. Mas antes aqui, eu tenho um outro slide, né, que nos diz que coisas agradáveis, né, chamudot, coisas desejáveis, preciosas, né? Então, uma palavra similar da mesma raiz é empregada em Isaías 44:9, para descrever os custosos ornamentos com os quais os pagãos enfeitavam suas imagens. Alguns veem o cumprimento dessa passagem nos presentes valiosos concedidos às imagens da Virgem e dos santos. Então, que interessante, né? Esse verso aqui, ele traz então a menção, né, da existência agora, ou vamos dizer, da fabricação, né, de novos santos pela Igreja Romana. E
O verso, então, 39, encerra dizendo, né, que ele repartirá a terra por prêmio, né? E aí nós entendemos a divisão, né, do Novo Mundo entre Portugal e Espanha, né, em 1493. Né? Então, alguns creem nessa questão. Então, o comentário bíblico adventista, falando sobre esse finalzinho do verso 39, ele diz assim, ó, alguns entendem que essas palavras descrevem a divisão das grandes propriedades da nobreza da França e a venda dessas propriedades pelo governo a pequenos proprietários. Estima-se que 2/3 das propriedades rurais francesas foram confiscados pelo governo durante a Revolução. Então, essa é a primeira interpretação. A segunda, outros, né, acreditam que essas palavras têm o seu cumprimento no domínio papal sobre governantes temporais e no frequente recebimento de rendas por parte deles, né? Ali no Papa Alexandre VI. Né? Então, sugeriu-se que a divisão do Novo Mundo entre a Espanha e Portugal, pelo Papa Alexandre VI, em 1493, pode ser considerado um exemplo do cumprimento dessa passagem. Né? O que a passagem diz ali? Ele repartirá a terra por prêmio. Tá? Então, existem duas interpretações quanto a esta questão do repartirá a terra por prêmio. Né? No verso agora 45, né, nós vamos encontrar esse texto, né? Armará suas tendas reais entre os mares, no belo e santo monte. No entanto, ele chegará ao seu fim e ninguém a socorrerá. Então, aqui no verso 45, por que eu pulei ali, né, os demais versos do 40 ao 43? Porque ele não tem uma interpretação, né, mais que nós possamos elucidar. Né? Então, se você ler aí, eu até vou ler para que a gente não deixe nenhum verso para trás. Né? Então, no tempo do fim, então nós vamos falar daqui a pouquinho no tempo do fim aqui, né? Já vou falar até no tempo do fim, segundo aqui o comentário bíblico adventista, né? Tempo do fim. Aqui o rei do norte e o rei do sul são mencionados pela primeira vez desde os versos 14 e 15. Eruditos adventistas do sétimo dia, que entendem que o tema do verso 36 e 39 é a conduta da França durante a Revolução, defendem que é a Turquia, é o rei do norte, do verso 40 a 45. Os que aplicam os versos 36 e 39 ao papado encontram aqui um quadro profético do clímax de sua carreira. Alguns do último grupo identificam o papado como o rei do norte, ao passo que outros fazem distinção entre os dois. Alguns consideram que o verso 40 a 45 tem seu cumprimento no colapso do Império Otomano em 1922. Então, aí nós temos pelo menos, né, aí do verso 40 até o verso 44, né, pelo menos 3 interpretações aí. Né? Primeira da questão nessa Revolução Francesa, né, e defende que a Turquia é o rei do norte. Os outros, né, defendem que o papado encontra seu movimento profético no clímax de sua carreira, né, e então identificou esse rei do norte como o papado. E alguns consideram, né, que esse cumprimento aconteceu ali no colapso do Império Otomano em 1922, tá? Então, voltando aí ao verso 45, né, chegará o seu fim. Então, eu quero também me usufruir aqui do comentário bíblico, né, para que a gente possa entender que é o que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a nível mundial, entende. Em geral, os Adventistas do Sétimo Dia defendem que o cumprimento do verso 45 ainda está no futuro. As palavras prudentes ditas pelo pioneiro adventista Tiago White em 1877, com respeito à cautela na interpretação das profecias ainda não cumpridas, são um conselho válido ainda hoje. Então diz ele, ao interpretar profecias não cumpridas, sobre as quais a história não está escrita, o estudioso deve apresentar suas suposições sem exagerado dogmatismo, do contrário poderá se encontrar extraviado no terreno da fantasia. Então, precisa ter muito cuidado. Porque muitos pegam aí o livro de Daniel e tentam interpretar ao seu bel prazer.
principalmente e ainda profecias que hão de se cumprir. Existem pessoas que se preocupam mais com a verdade futura do que com o presente. Veem pouca luz no caminho por onde andam, mas pensam que há grande luz adiante deles. Então, encerrando aqui o que Tiago White disse em 1877, ele escreveu isso na Review and Herald, do dia 29 de novembro, posições tomadas sobre a questão do Oriente se baseiam em profecias que ainda não se cumpriram. Nesse caso, deveríamos andar com cautela e tomar posições cuidadosas, do contrário, poderemos estar removendo os marcos estabelecidos firmemente no movimento adventista. Pode-se dizer que há um acordo geral sobre esse tema e que todas as atenções estão voltadas para as presentes guerras entre a Turquia e a Rússia, como cumprimento dessa parte da profecia que dará grande confirmação da fé no breve alto clamor e na conclusão de nossa mensagem. Mas é inquietante pensar qual será o resultado desses dogmatismo quanto às profecias não cumpridas se as coisas não ocorrerem como se espera tão confiadamente. Então, cautela é o que Tiago White, um dos fundadores do movimento adventista, pede para cada um de nós. Como vos disse, desde o início, o capítulo 11, é um capítulo que merece toda a nossa atenção. Existe, veja, mais de uma linha de interpretação pelos próprios eruditos adventistas. Então, apresentei para vocês aquilo que o comentário bíblico adventista nos traz. Então, se você seguir uma linha de pensamento, ou da Revolução Francesa ou do Papado, você não está errado. São duas vertentes que a Igreja Adventista interpreta sem problema algum. Então, finalmente, depois de quase um mês, nós chegamos então ao final do capítulo 11, capítulo 11 aí, então, aqueles que creem no tempo do fim como o papado, tá aí a foto aí do atual Papa, Então, não foi fácil, o capítulo 11, é um capítulo realmente complicado, Em outro, a foto aí de Tiago White, dizendo a nós que tenhamos realmente muito cuidado, ao fazermos as interpretações, principalmente para textos, ou para profecias que ainda estão no futuro. Que Deus realmente possa nos abençoar, que possamos pedir a Deus sempre ajuda para a interpretação de textos que muitas vezes são difíceis, não são ainda tão claros, mas Deus com certeza trouxe a esse movimento, o movimento profético adventista, interpretação esta que nós podemos confiar com todo o nosso coração. Então isso é uma bênção. Por isso é importante estudar, ver na Bíblia, comentário bíblico, dicionário bíblico, ver também os acontecimentos desse mundo, para que a gente possa chegar a uma conclusão correta, segundo como Deus deseja que cheguemos. Não adianta nós tentarmos fazer uma interpretação da qual Deus abomina. Então, creio que essa interpretação com o comentário bíblico adventista nos trouxe uma luz maior. Tá bom? Eu quero, nesse instante, então, orar com cada um, e te convido, então, a fechar os olhos e orarmos ao Senhor. Bom Deus, bom Pai, depois desse estudo exaustivo do capítulo 11 de Daniel, agradecemos a Deus porque existe interpretação conforme a tua vontade. Não conforme o nosso pensamento, nosso querer, mas conforme o teu querer e a tua vontade. Portanto, muito obrigado por isso. Agora, ó Deus, dá-nos uma noite de sono reparador e uma semana muito abençoada no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, chegamos então ao final de mais um culto evangelístico, Na semana que vem, se Deus nos permitir, nós queremos estar juntos, para fazermos a revisão final do capítulo 11 e já adentrarmos ao último capítulo de Daniel, que é o capítulo 12. Então eu espero você na semana que vem, que Deus possa te abençoar,
que você tenha aí uma noite, né, muito feliz e uma semana muito abençoada em Jesus. Fique com Deus e até a semana que vem.